com relação a afirmações a respeito de segurança. Queria que vocês dessem uma olhadinha, e lá está aparecendo umas datas lá em cima, que está um pouquinho misturando a cor, 2012, 2010, 2009 e 2013. Vê se vocês conseguem mais ou menos encaixar essas datas aqui. Dá uma olhadinha nas frases, vou dar um minutinho só para vocês verem as frases. Então nós temos ali, uma tradução rápida, né? Pouco do sistema, dos controles de computadores atuais, eles conseguem prever um time de ataque de facilmente acessar qualquer informação. A persistência dos ataques sérios é impressionante. Espionagem sobre as redes pode ter um bom custo, oferecendo resultados imediatos em alvos específicos. E o mercado não trabalha bem o suficiente com o crescimento das necessidades de segurança. Então nós temos as datas lá, né? Muito bem. Vocês concordam que deveria ser alguma coisa mais ou menos assim, essas datas? A primeira fase ali de 2010, a frase em vermelho de 2013, uma mais antiga um pouquinho aqui em 2009, está um pouquinho misturando a cor lá em cima, e essa aqui em 2012. Faz mais ou menos sentido para vocês? Yes? Aham. E só falo para vocês que a verdade é essa aqui. Impressionante, não? Mas é verdade. Se vocês depois quiserem os slides, eu passo para vocês, vocês jogam a frase no Google, vocês vão ver os artigos onde elas foram publicadas, as citações científicas onde eles aparecem. Então, qual que é o meu ponto com relação a isso? Que a gente está patinando com esse negócio já faz um tempo. E que isso vem se arrastando já faz um tempo. Continuando essa discussão. Quem vai ganhar um brinde consegue dizer quem é isso aqui? O que representa isso? O que é LOD e MOD? Levanta a mão aí. Quem tem mais de 30 não vale, Marlon. Fala, Marlon. Fala aqui. O primeiro eu não sei o que significa, mas o segundo me parece ser malware on demand. Não passou nem perto. Mais alguém? Não? Isso está na história da segurança dos computadores. Essa é a representação verdadeira da primeira guerra de verdade que aconteceu no cyberespaço. Nós estamos falando aqui de Legion of Doom and Masters of Deception, que foram a principal batalha, e a primeira batalha que aconteceu como uma guerra de verdade dentro do cyberespaço. Esses caras que formavam gangues de hackers se degladiaram praticamente de... Desculpa. Eles se degladiaram praticamente de 84 a 1991. O que acontece? Eram dois grandes grupos, um formado por Lex Luthor, era o codinome, o nick dele, da Legion of Doom. Lex Luthor era da Califórnia, exatamente. Desculpa, ele morava na Flórida. E Fiberoptic, Mark Abini, que é um cara muito famoso na história dos hackers também, que hoje é um importante consultor da área de segurança. Todos viraram, né? Kevin Mitnick, Kevin Poulsen, bem, não vou entrar nesses detalhes. Que vivia em Nova York. Eles controlavam várias BBSs e eles invadiam, não exatamente a internet, mas sistemas de comutação de telefonia, de switches de telefonia. Eles omned sistemas de switch. E eles se degladiaram durante vários anos lutando nesse cyberespaço, parando comunicação, um derrubando o outro, em brigas públicas. Então, historicamente, o que nós temos como primeira batalha de fato, se vocês procurarem na Cyber War, Legion of Doom versus Masters of Deception, vocês vão ver essa história muito bem contada. O que acontece com relação a isso? Em 1990, aconteceu um fato muito importante. O sistema de telefonia americano colapsou. Colapsou e ficou fora do ar 2 ou 3 dias. O que aconteceu? Na verdade, havia uma suspeita de que esses caras
haviam derrubado o sistema de telefonia exatamente no dia 15 de janeiro de 1990, que por acaso é o dia de Martin Luther King. Então, achou-se que isso na época é uma representação de um posicionamento político, alguma coisa assim. Enfim, o que aconteceu é que isso desencadeou uma grande operação nos Estados Unidos, chamada Operação Sun Devil, que acabou praticamente com a Legion of Doom and Masters of Deception. Agora, por que eu estou falando isso aqui? Pelo seguinte, porque na verdade, essa guerra acontecia num submundo, mas ela não foi ela que derrubou o sistema de switches. Havia uma falha de software. Então eu estou colocando isso aqui porque o sistema colapsou sozinho devido a uma central de comutação que falhou. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, na verdade, as coisas não são, no cyberespaço, exatamente como elas aparentam ser. Por isso que aquilo que eu vou falar mais para o final dessa apresentação não é exatamente aquilo que a gente acha que é. Nós vamos chegar nisso. Muito bem. Nessa mesma classificação das coisas, esse foi o primeiro ato de cyberguerra que aconteceu, documentado. Entretanto, em 1998, no finalzinho de 1998, em 7 de agosto, aconteceu um evento importante na história, que foi os atentados terroristas às embaixadas que ficaram nessas cidades, embaixadas americanas que ficaram nessa cidade. É aí que aparece a Al-Qaeda, que Bin Laden começa a aparecer e tal. Enfim, aconteceu isso. E as investigações na época mostraram que grande parte desses ataques, ou da preparação desses ataques, foi feita por meio cibernético. Muito bem. O que acontece? Um grupo de hackers, em dezembro, finalzinho do ano, eles lançam um manifesto de uma proposta de cyberguerra contra o Iraque e contra a China, por conta dos atentados às embaixadas americanas que haviam acontecido em agosto. Muito bem, na história, esse é o segundo evento marcante que mostra a possibilidade de você ter uma guerra cibernética de fato. O que acontece? Eles lançam esse manifesto propondo alterar e incapacitar a infraestrutura de internet desses países. Muito bem. Pode parecer uma coisa fantástica para os hackers, né? Bom, agora nós vamos tomar o poder, nós vamos destruir tudo, tacar gasolina e meter o fósforo, né? Só que a coisa não foi bem assim. Quase que imediatamente, grupos importantes de hackers, incluindo a Loft, a 2600, Cult of Bad Code, quem é mais velho conhece esses grupos estão em história. Eles arrepiaram com essa história de uma cyberguerra. Vejam bem, eram grupos de hackers extremamente atuantes. E eles arrepiaram com isso. Eles disseram que isso aí ia ferrar com a internet mundial. Que se isso de fato acontecesse, que isso aí era uma coisa de extremo risco. Então, historicamente, é nesse ponto que aparece o segundo ato relacionado com uma cyberguerra, como um evento de cyber mesmo. E aí, esses caras lançam um manifesto e mostram que isso aí não era algo assim factível de ser feito. Muito bem. Então eu queria só fazer essa introdução para vocês verem que o que nós estamos discutindo hoje de Regin, de Stuxnet, de Flame, de DealKill, vem se arrastando ao longo do tempo, que é uma coisa presente que se mistura com a história de internet. Então, por isso que eu voltei um pouco e provavelmente muitos de vocês aqui nunca nem, eventualmente, têm ouvido falar a respeito disso. Bom, então, esse é meu ponto aqui. Muito bem. Vou falar um pouquinho sobre componentes humanos. Na verdade, tudo que tem acontecido com relação a isso está ligado com a ubiquidade e a maneira como a tecnologia de internet está dispersa, né, ao redor do mundo e como que ela se interliga e agora, de uns tempos para cá, como que isso afeta não só as pessoas, mas as coisas que estão a elas interligadas. Então,
O que é paradoxal com relação a isso tudo que está acontecendo em termos de ameaças avançadas persistentes, que vai ser meu próximo ponto, é que justamente as características positivas que a tecnologia da informação tem, que os computadores têm, que são a utilidade, a previsibilidade, a confiabilidade, é exatamente isso, ou seja, essa previsibilidade do funcionamento de softwares e computadores que torna essas ameaças avançadas persistentes possíveis de serem feitas. É bem paradoxal isso, quer dizer, justamente o fato de como os computadores, as redes, os sistemas operam, é que levam a essa situação de você ter essa possibilidade de eles serem úteis para ataques. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para a gente separar, em qualquer discussão que a gente faça hoje, quando a gente fala de ameaça avançada persistente, o persistente, ele é muito importante, ele tem um componente humano determinante na mecânica da coisa. Então, essa componente humana, ela é de extrema importância para entender quais são os fatos e como é que as coisas estão evoluindo. Tá? Então, nós temos lá no passado as coisas acontecendo, nós temos os componentes humanos ainda associados com o que está acontecendo na internet, né? Cada vez mais coisas interligadas, cada vez mais humanos usando. E então, vamos falar um pouquinho sobre como é que isso aí permitiu que acontecessem as ameaças avançadas persistentes. Eu não pretendo aqui fazer uma discussão profunda a respeito de ameaças avançadas persistentes, mas a minha ideia é ilustrar um pouco como que a mecânica disso está funcionando desde um passado recente. Muito bem. Então, ameaça avançada persistente, né, ou Advanced Persistent Threat, é basicamente formada por 3 aspectos fundamentais que eu gostaria de discutir com vocês rapidinho. Bom, por que chama avançado? Na verdade, esse avançado não é tanto avançado assim como parece. As ameaças avançadas persistentes, elas, na verdade, são técnicas de exploração ou de falhas de software, ou de sistema, ou de humanos, ou humanas, que não necessariamente são extremamente avançadas, mas que usam vários aspectos da coleta de informação de inteligência, ou, se vocês preferirem, da espionagem tradicional. Então, às vezes, isso não é tão avançado como parece, exceto em alguns casos assim, específicos, onde você tem uma vulnerabilidade Zero Day sendo preparada especificamente para aquele caso, ou você tem um full disclosure que está sendo aguardado para sair, sai antes na mão de alguém. Então, de forma geral, exceto em alguns casos muito específicos, o que faz essas ameaças serem avançadas é a combinação de várias técnicas que são moldadas ou que são manufaturadas para executar um ataque específico. É isso que as faz serem avançadas. O componente importante, né? A gente estava muito acostumado, quando nós começávamos a falar de script kids e ferramentas de varredura, Nmap e outras coisas, Nexus e outras coisas do passado recente, que você tinha ataques na internet, eu falo tinha porque eles já não são mais tão significantes, onde você lançava uma varredura numa rede inteira e, por intermédio de uma busca oportunista, achava um lugar vulnerável e atacava um lugar vulnerável. Ou seja, não era a ferramenta não era a falha, mas a falha era a ferramenta de ataque. Era indiscriminado. O que faz essas APTs serem persistentes é um mecanismo mais low profile. Ou seja, a ideia é que o ataque seja numa escala menor, focado, com um alvo específico, bem específico, e de tal forma que se o operador do ataque perder o acesso ao alvo, ele persistentemente, provavelmente, ele vai usar outra técnica ou vai persistir no ataque para tentar voltar. Diferentemente de quando se fazia um scan, encontrava uma porta fechada, o cara pula para a próxima máquina. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de coisas que persistem no tempo. Então, são 2 características já importantes. O avançado, que não é tão avançado, mas é uma combinação de técnicas,
e o persistente, que é slow and low, ou seja, ele vai devagar ali, de preferência sem ser visto. Quando alguém vê uma apt, é porque ela falhou. Quando se percebe que uma apt está funcionando, é porque ela não está tendo o efeito que ela deveria ter. Tá? E o próximo passo é o componente humano da ameaça. Então, de novo, diferentemente de um ataque em larga escala, do Nmap, de ferramentas automatizadas, nós estamos falando aqui de pouco código automatizado e de grande envolvimento humano na operação. Ou seja, você tem masterminds fazendo aquele ataque funcionar. A ameaça é o componente humano do ataque, né? Que é, de certa forma, muito mais aterrador do que qualquer sistema que você possa conceber, em função da capacidade infinita de maldade que o ser humano tem, basicamente da natureza humana mesmo. Então é isso que faz isso ser, de fato, uma ameaça. Então nós temos pouco código automatizado, muito envolvimento humano, de boa qualidade, obviamente, e muita coleta de informação de inteligência para funcionar como o mecanismo principal do OFF. Okay? E aí, então, nós juntamos aquilo que relaciona o meu ponto principal aqui, que é a junção das ameaças avançadas persistentes com a cybergeopolítica mundial. O que nós temos? Nós temos operadores com objetivo muito específico. Exemplo, vou citar aqui, destruir as usinas, as centrífugas de urânio do Irã. Exemplo. Motivados, né? Eu sou americano, nada melhor que destruir uma centrífuga de enriquecimento de urânio do Irã, se não tiver algo melhor para fazer. Bem organizados, ou seja, não é uma bandalheira, não é uma coisa desorganizada, você tem um nível de organização hierárquica, com certeza, e principalmente o que nós estamos vendo, muito bem financiados. Muito bem financiados. Quando eu falar do Stuxnet, que vai ser o meu último ponto, eu vou discutir um pouco mais custos disso, né, valores. Ok? Então, isso são as APTs. Vamos mostrar um pouco, então, sobre o que são essas APTs historicamente falando. Agora eu vou fazer uma retrospectiva mais histórica. Então, meu ponto aqui é falar basicamente de 6 casos, obviamente, brevemente, sem grandes detalhamentos, mas seguindo uma linha de evolução no tempo recente, que a gente consegue hoje, 2015, entender muito melhor do que em 1999 e em 2003, quando essas coisas começaram a aparecer. Isso não é recente. Isso não é recente. Né? Agora que nós demos um nome para isso, APTs, né? Mas elas não são recentes. Então, vou falar. Cuckoo's Egg, Moonlight Maze, Staccato, Titan Rain, Operação Aurora e, finalmente, Stuxnet, Flame, GQ e Regin. Muito bom. De novo, para aqueles que têm mais de 30. Alguém já leu esse livro? Klaus não conta? Quantas vezes você leu, Klaus? Vocês? Miriam? Vocês também? Todo mundo? Você está lendo. Tá. Marlon? Não? Ninguém mais? Você também não conta? Mais ninguém? Esse livro, para quem gosta de entender aspectos históricos de hacking ou de segurança da informação de forma geral, entender como isso aconteceu, é um negócio muito interessante. É esse livro que está aqui e, basicamente, ele conta a história da caça a um hacker identificado posteriormente como Marcus Hess, por um cara chamado Clifford Stowe, que trabalhava no Lawrence Berkeley National Lab, a partir do seguinte: esse cara era um operador, ele não era analista, ele era um operador, e ele começa a ver na contabilidade de uso do mainframe que havia uma diferença de gastos dos departamentos, porque talvez vocês saibam, quando você usa mainframe, você paga pelo ciclo de CPU, pelo tanto que você está usando e assim por diante. Quando ele começou a fazer a contabilidade, ele percebeu que existia alguém usando o sistema que não estava dentro daqueles caras que eram os clientes de fato. E baseado numa investigação muito complexa e longa,
e aí que aparece o primeiro keylogger, essa história toda, né? Vocês podem ler o livro lá, não vou contar o final, né? Mas é legal. Então, historicamente, hoje, pelo que a gente entende, estuda e classifica, a primeira ameaça avançada persistente que aconteceu. Por quê? Porque a partir desse ataque, esse cara que operava na Alemanha Oriental, ele atacou uma quantidade enorme de computadores governamentais americanos, em universidades, na NASA, no Pentágono, e isso vinha se arrastando pelas investigações que aparecem, estão relatadas no próprio livro, por muitos meses. E foi, então, a primeira caçada que houve da investigação e é considerado hoje, historicamente, a primeira APT que apareceu. Então, quando eu comecei minha apresentação, eu falei, esse negócio não é novo, nós estamos falando de 1986. Então, esse conceito está mais formalizado agora, mas ele é um conceito já que tem bastante tempo. Então, esse é o primeiro caso que historicamente aparece. Depois, andando um pouco mais, de 1998 a 99, ocorre um caso que foi batizado como Moonlight Maze. O que é esse Moonlight Maze? Os analistas começaram a perceber em vários computadores do governo americano, do Pentágono e principalmente na NASA, um padrão de uso de probing, de teste, muito semelhante em todos os computadores. E baseado numa investigação lenta e até certo ponto que só foi revelada muitos anos depois, eles descobriram que havia um mainframe na antiga União Soviética que sistematicamente lançava padrões de ataque, padrões de probe e que com sucesso havia conseguido penetrar em vários computadores importantes do sistema de defesa americano. E isso durou, pelas investigações, de março de 98 até meados de 99. Foi descoberto em 99, mas a investigação levou a mostrar que isso vinha acontecendo desde 98. Também é considerado o segundo caso aí de APT. Até hoje, esse é um caso que é estudado. E a origem, o patrocinador dos ataques, ainda que fisicamente a origem fosse a União Soviética, ele nunca foi descoberto. Então esse é o segundo caso. Observem até agora, eu estou dizendo especificamente sobre coisas que atacaram organismos de defesa e governamentais americanos. Vocês vejam que existe uma evolução a respeito disso, mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente que em algum momento, historicamente, isso mudaria. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso. Em seguida, aparece na história mais recente um outro caso que foi longamente investigado, que ficou batizado como Staccato. Staccato foi um ataque que usou exploits de kernel avançados, que comprometeu uma série de universidades americanas e centros de pesquisa, que eram centros de pesquisa que em algum ponto tinham desenvolvimento de pesquisa militar, né? Essa invasão, ela também, hoje investigada e debatida e publicada em vários artigos, mostra que ela aconteceu de 2003 a 2005. 2003 a 2005. Ela foi percebida em 2005. E o curioso disso é que a investigação leva a um cara de 16 anos que morava na Suécia. Um pouco difícil de acreditar isso, em função de que essa invasão em particular, e aí vocês podem, quem quiser se aprofundar, essa invasão em particular alterou os códigos dos roteadores Cisco que eram usados nessa instituição. Então é uma história assim, muito complicada, que até hoje tem componentes que são mantidos em sigilo. Mas é uma ameaça avançada persistente que obteve acesso a coisas que eram, então, consideradas inexpugnáveis. Por exemplo, o código de computação dos roteadores. Muito bem. Quase no mesmo tempo, e vejo que agora começa, e aí, historicamente agora, do ano 2000 para cá, 2003 para cá, aí
começa a pipocar um monte. Aí eu escolhi os que são mais representativos. Aí se vocês pesquisarem, vocês vão achar vários. Nesse mesmo tempo, aparece um caso que veio a público em 2005, mas investigações apontam também que ele ocorria desde 2003, que foram invasões sistemáticas e ataques coordenados contra órgãos de contractors, como é que chama isso em português? Empreiteiras, seria a tradução mais livre para a gente aqui, que prestam vários tipos de serviço para o governo americano na área de defesa. Esse é um ataque assim, muito particular, porque ele é muito focado. E ele dura aí 2 anos e meio, 3 anos, e é percebido só em 2005. Até hoje, os atacantes reais são desconhecidos. As investigações não apontaram de onde vieram de fato esses ataques aqui. Então, e eles duraram esse tempo todo aí. Opa, desculpa. Muito bem. E aí, finalmente, haveria uma mudança nesse padrão. Até então, os ataques eram contra órgãos de pesquisa, laboratórios e órgãos governamentais. Em 2009, ocorre o que ficou conhecido como Operação Aurora, em 2009, e esse ataque, especificamente, ele ataca empresas, ele ataca negócios, ele ataca o Google, a Symantec, a Adobe, o Juniper, ou seja, negócios mesmo. Ele não é focado, ele não tem uma componente de governo, não tem uma componente de pesquisa. E essa investigação leva especificamente ao Etherwood Group, um grupo de hackers conhecido, que trabalha para o Exército de Libertação Chinês e que lançou em 2010 uma vulnerabilidade Zero Day, 3 em 2011 e 4 em 2012. Ou seja, é um grupo bastante produtivo com relação à produção de códigos de ataque ou da exploração de vulnerabilidades específicas. Essa investigação chega exatamente a esse grupo, e leva exatamente a esse grupo aqui. Então, esse cara aqui é importante porque até então a gente estava falando de conhecimento ou de informações de inteligência específica. Estado, nação, militar. Em 2009 acontece essa ruptura porque a coisa começa a virar mais grana, mais dinheiro mesmo, ligado com informações de negócio ou com qualquer tipo de corrupção dessas empresas aqui. Muito bem. Então, esses casos, eles são assim, historicamente formaram o panorama de ameaças avançadas persistentes. Aí o que acontece? Ocorre o seguinte, em 2010, cai a ficha realmente que isso tinha chegado para ficar e que era mais sério do que esperado, do que se pensava ser. Até então, os ataques eram sérios, mas não se achava... eles não eram assim altamente sofisticados. Eles não eram ataques altamente sofisticados. Eles eram ataques relativamente simples que envolviam coleta de informações gerais ou ataques focados, exceto pelo caso que eu falei para vocês do código do Cisco, que realmente é uma coisa que foi bastante debatida e bastante importante na época. Bom, todo mundo já ouviu falar do Stuxnet, eu não vou ficar repetindo determinadas coisas, mas vou citar alguns detalhes. O Stuxnet ele foi descoberto em 2010, as evidências levam, nos últimos artigos que foram publicados, a 2007 e 2008. Por que levam essas evidências? Pelo seguinte, porque vários dos CCCs, dos Centros de Comunicação e Controle, do malware, usavam nomes de registro que foram falsificados, registrados de maneira falsa entre 2007 e 2008, principalmente em 2008. Então, o Stuxnet leva a uma preparação de longo prazo desse ataque, uma preparação muito longa. Ele usa, assim, 12 centros de comunicação e controle principais, e esses 12 domínios eles foram registrados principalmente em 2008, com informações fraudulentas de cartão de crédito e usando endereços falsificados. Então, esse cara foi descoberto em 2010, e por que ele é importante? Por que ele é emblemático para a gente?
ele tem uma série de coisas importantes. Primeiro, ele usa no mesmo malware 4 vulnerabilidades Zero Day não documentadas. Isso é raríssimo. Por quê? Porque elas custam caro. Até então, até o Stuxnet, você só tinha malwares que usavam um Zero Day. Tá? Elas são cobiçadas. Depois, ele tem um código que ataca uma controladora lógica programável, uma PLC. Então você tem um rootkit que não mais era para um sistema operacional conhecido, de mercado, de prateleira, mas para uma PLC, uma controladora lógica que controla máquina de chão de fábrica. Então ele consegue infiltrar e implantar um rootkit num código de hardware. Também não é a primeira vez que alguém ataca equipamentos de chão de fábrica, mas é a primeira vez que um rootkit específico é desenvolvido para atacar, para substituir uma PLC. O vetor de infecção se sabe hoje que foi via USB, né, dentro das usinas de enriquecimento de urânio. Então o que acontece? Você tem um componente humano, alguém teve que levar isso lá para dentro. Então você tem uma preparação desse ataque, você tem uma análise desse ataque e das fraquezas que o sistema de enriquecimento de urânio tinha. Então tem um uso aí de engenharia social, obtenção de inteligência, e a origem é até hoje indeterminada. Existe muita especulação, mas provado de fato não há nada a respeito disso. Outra coisa curiosa é que o Stuxnet é programado em 4 ou 5 linguagens de programação diferentes. Certo? Uma delas, Lua, que é usada para programação de jogos. E outra, indeterminada, para a qual foi desenvolvido um compilador específico. Não se sabe qual é a linguagem. Então, nós não estamos falando mais do Klaus com o seu Linux sentado à meia luz, né? Fazendo o check rootkit, né? Não estamos falando mais de cavaleiros solitários programando e lutando. Nós estamos falando de uma coisa coordenada e organizada. Tá? Muito bem. Só para lembrar, quem lembra desse aqui? Quem tinha mais de 18 anos em 2008? Conficker. Conficker foi um vírus emblemático. Quando o Conficker apareceu em 2008, eu posso dizer para vocês que ele foi devastador. Eu era CIO na Unesp na época, e a Unesp ficou vários dias parado porque você não conseguia limpar essa infecção. Foi uma coisa assim gravíssima, e realmente foi o primeiro vírus assim, que fez um estrago. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas se vocês começarem a estudar os artigos científicos sobre Stuxnet, vocês observarão que esses artigos conseguem comprovar que o Conficker era, na verdade, um testbed para propagação do Stux. Ou é uma coincidência muito grande dos céus. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas deixo aí a ideia para vocês. Em seguida, ao Stuxnet, aparece o DILQ, na verdade, e depois o Flame. Eu vou falar do Flame, que o Flame é mais importante. O Flame, na verdade, é um grande toolkit para você criar ferramentas e módulos individuais de ataque. Então, na verdade, ele é um conjunto de ferramentas que permite produzir ferramentas de ataque. E hoje se sabe também que, da mesma forma que o Stuxnet, o Flame ele é muito complexo, muito elaborado, e que, quando o Stuxnet foi criado, as investigações de engenharia reversa e de análise de inteligência do Flame indicam que quando o Stuxnet foi criado, a plataforma do Flame já existia. Então, aparentemente, os dois vinham juntos. Em algum momento houve uma cisão de desenvolvimento, o Stux seguiu um caminho e o Flame seguiu outro caminho. Mas se consegue saber que, provavelmente, o Flame foi criado especificamente para permitir a operação de Stuxnet. E aí, a última ameaça avançada persistente, assim, relevante que nós temos, é o Regin, de 2014, novembro de 2014, descoberto em novembro de 2014, que está sob análise pelos cientistas, pelos analistas de inteligência, pelos programadores, que mostram que ele está operando, pasmem, desde 2011.
Eu não vou entrar em detalhes sobre o Regin, até porque eu não estudei de forma aprofundada, mas eu cito para vocês, nós estamos em fevereiro de 2015, ele foi descoberto em novembro de 2014, ou seja, pouco mais de 4 meses. Nós vamos ver análises ainda muito importantes a respeito do Regin. Então nós vamos ver coisas aí que são muito importantes. Então, vocês sacaram o que eu quero dizer aqui. Stuxnet, Flame, Regin, eles alteraram drasticamente o panorama de segurança da informação, de cybergeopolítica e de cyberataques. Eles têm código complexo, vulnerabilidades não documentadas sendo usadas, ações coordenadas e com certeza de longa preparação, operando silenciosamente durante muito tempo sem serem descobertos e com sucesso, e com certeza muito investimento e conhecimento. Com certeza. Estima-se que o Stuxnet tenha custado alguma coisa entre 4 e 6 milhões de dólares. O que, comparado com o desenvolvimento de um míssil, mesmo de pequeno alcance, é nada. Né? Considerando que a ciência de foguete tem alguma coisa perto de 100 anos e a ciência de desenvolvimento de vírus tem muito menos, nós ainda vamos ver coisas muito esquisitas acontecendo com isso aqui. Estou terminando já para deixar um tempo para perguntas. Bom, esse é o panorama que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, eu escolhi as coisas mais emblemáticas para dar para vocês um elemento de reflexão, para aqueles que quiserem se aprofundar nesse assunto, terem um ponto de partida do que tratar. O fato é o seguinte, hoje a coisa é muito mais complicada do que ela era há uma década atrás, e para vocês que são mais jovens do que eu, que estão entrando no mercado de TI ou especificamente de segurança, vocês enfrentarão com certeza um campo de batalha muito mais aterrador ou muito mais elaborado do que aquele que eu vi nos últimos 20 anos. A evolução está muito mais rápida e os problemas muito mais recorrentes. Então, nós precisamos estar preparados e conhecermos o que está acontecendo. Então, eu queria concluir, né, dizendo basicamente que o problema que nós estamos vendo, e aí com o Flame, com o DealKill, com o Regin, com o Stux e com coisas aí que eu citei hoje, o problema da investigação é justamente isso. Essa frase não é minha, é de um amigo meu, que ele fala assim, um dia ele me falou assim, pô, a merda disso aí é que os bits não têm uniforme, porque o cara tem uniforme, a gente ataca aquele cara que está com aquela bandeira aqui e a gente atira nele, mas quando não tem, com quem que você atira? Você atira num grupo, você atira no estado, você atira num lugar, atira num data center, né? Então, o grande problema é esse. Deixo o meu contato aí, tentei manter o horário aqui para a gente conversar um pouquinho, que sempre a gente tem discussões importantes. Miriam vai coordenar as perguntas, aí meu contato está aqui. Obrigada. Alô? Alô? Obrigada, Adriano. Agora está na hora de a gente inverter. Miriam, eu tô com... Alô? Não? Tá saindo? Tá. Agora tá na hora de a gente inverter, de vocês fazerem pergunta pro Adriano, de deixá-lo sem resposta. A gente vai tentar fazer uma de cada lado e quem fizer a pergunta ganha um brindezinho. Primeiro aqui. Pode ser. Boa tarde. Eu só não entendi uma coisa direito. Você falou destacado, você falou que houve alteração do kernel da Cisco. Essa alteração foi feita pelo hacker? Essa alteração foi feita pelo hacker ou feita pela Cisco após o ataque para bloquear novos ataques? Não. O código foi alterado. Eles implantaram um rootkit no kernel do roteador. Né? Isso leva aquele cara, mas ninguém acredita. Né? Mas não, a Cisco corrigiu rapidamente o problema, mas o problema é que isso vinha se arrastando. Então, foi alterado pelos atacantes. Não está funcionando esse? Fala bem pertinho. Oi, boa tarde. Alô, boa tarde. Tá legal. Tudo bem? Desse grupo
disso tudo que você tem pesquisado, hacker brasileiro, das suas pesquisas, já tive a oportunidade de conversar com o pessoal da GAS, que faz aqueles módulos de segurança para banco, para quem usa internet bank, e o pessoal falou que os hackers brasileiros são realmente danadinhos, são foda. Dessas suas pesquisas, disso tudo que você citou aí, você tem ideia, se tem brasileiro no meio disso aí? Não que eu tenha conhecimento. Não que eu saiba. Boa tarde a todos. Meu nome é Marlon, para os que não me conhecem. E o que eu queria dizer não é exatamente uma pergunta, mas uma consideração. É bom lembrar que, atualmente, não existe, pelo menos eu não tenho visto aí, algum estudo ou uma tentativa sistemática de se observar o risco para infraestruturas críticas, não apenas em termos de distribuição de energia ou de água ou de utilidades públicas. Mas também um ponto que merece atenção e que não tem sido discutido adequadamente é a vulnerabilidade de equipamentos de saúde, equipamentos médicos, né? Afinal de contas, a destabilização da saúde nos Estados nacionais é um objetivo tão interessante para o atacante quanto a desestabilização da infraestrutura de sustentação da economia, dos negócios, do governo. Obrigado. Obrigado, Marlon. Boa tarde, Adriano. Eu gostaria de saber o seguinte, você como um acadêmico que pesquisa, você daria um peso maior na hora de você vai fazer a defesa da sua rede para as tecnologias ou para o pessoal que faz a gestão dessas tecnologias? Pessoal, sem dúvida, sempre, na minha opinião. Tecnologia vai e vem e muda, mas a formação de um analista de segurança e a criação de um commitment desse cara com a organização, ele é fundamental nesse processo. Sem você ter comprometimento do seu pessoal, você tem muito problema. Por isso que eu, particularmente, não gosto de terceirização de outsourcing para segurança, principalmente em coisas de missão crítica. Na minha opinião, tá? Bom, Adriano, eu queria falar um pouco de Brasil. A gente tem notícias, principalmente com a questão de espionagem ao governo brasileiro. Hoje, no New York Times, falou que talvez essa espionagem ainda esteja acontecendo. Só que a gente tem pouco, ou melhor, por causa da nossa legislação, a gente não sabe dos casos de empresas que são atacadas aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário, se você acredita que vai ter algum caso específico que vai fazer as empresas meio que acordarem, porque hoje elas reparam os ataques, elas não se protegem antes. E falar o que você acredita assim, para o cenário brasileiro. Bom, muitas empresas hoje já se protegem de forma adequada, mas isso é uma relação que o cara joga numa planilha Excel, grosseiramente falando, e vê se custa mais pagar o prejuízo ou manter a segurança. Quando isso aí balancear, o cara faz a segurança, a experiência que eu tenho. Então isso é uma mentalidade bem brasileira, tá? Em função, principalmente da legislação, que não penaliza a negligência, muitas vezes, que a companhia trata os dados ou trata as informações. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a espionagem, ela é muito importante. Todas as nações têm que espionar. Se a nação não espiola, ela está fazendo uma coisa errada. Todo mundo tem que espionar todo mundo. Todo mundo tem que espionar todo mundo. A questão é que não pode ser pego. Seria ingenuidade nossa achar que o Brasil não espiona ninguém. Achar que empresas não espionam negócios ou informações de outras empresas. Se elas têm sucesso ou se elas não têm sucesso, é outra questão. Então, o ponto é,
que nível tecnológico a gente tem para espionar, ou que nível tecnológico nós temos para nos proteger da espionagem. Esse é o ponto. Sistematicamente, é isso que vai identificar se você tem poder ou não para estar protegido contra isso. Boa tarde, Adriano. A minha pergunta é em relação ao cenário mundial. Falam que hoje em dia a gente está vendo a Terceira Guerra Mundial no mundo virtual. Então, a minha grande dúvida é o seguinte: existe alguma solução ou a gente vai ter que mudar o cenário mundial, a internet ou o meio como a gente vive hoje vai mudar completamente? O que você acha que vai acontecer? O cenário vai continuar o mesmo, a gente vai se adaptar ou alguma coisa, grandes mudanças estão por vir? Essa é uma excelente pergunta e é uma coisa que eu penso muito a respeito disso, entendeu? Eu não tenho uma resposta fechada a respeito disso. Eu, particularmente, eu não acredito hoje, pode ser que eu mude de opinião amanhã, numa guerra cibernética em larga escala, tipo a Terceira Guerra Mundial Cibernética. Porque se isso acontecer, nós teremos, de fato, uma guerra cinética, porque vai colapsar, né, em função da dependência que a sociedade tem hoje com tudo que está em rede. Então, eu acredito muito que vai continuar acontecendo essa guerra fria cibernética que tem hoje, que vai até um certo ponto, e que as próprias forças, elas seguram para evitar um desastre maior, que era basicamente o que acontecia na Guerra Fria. O cara ficava com o dedo no botão, o cara falou assim, vou apertar. Se apertar, eu aperto também. Né? Até que os caras chegaram, vamos chegar num acordo com relação a isso aí. Então, eu acredito que um exercício que a gente faz em cyberinteligência. Digamos que você ataque um porto, Xangai, maior porto de movimentação de carga. Lembra lá na história, lá no ginásio, quando você estuda a queda de Constantinopla, que Constantinopla foi derrubada em 1428, se eu não me engano, e fechou-se a Rota da Seda. Né? O que aconteceu com o comércio ocidental? Tiveram que procurar outras rotas. Né? Isso foi catastrófico. O que aconteceria hoje se um cyberataque inviabilizasse a operação num porto e fechasse um porto chinês que exporta peça, componente, coisa de manufatura para o mundo inteiro durante um mês? Pode fazer esse exercício, você vai ver que é uma loucura. Então, eu acredito que por enquanto, nós não temos esse risco, e se isso acontecer, é catastrófico. Apesar de que, na minha opinião, nós ainda não vimos o pior dos ataques na internet. Tem muita coisa de falha, de protocolo, principalmente em roteamento, que as pessoas não falam, né, em gerenciamento de rota e tal, que pode levar a uma situação bastante crítica. Mas é uma discussão extremamente longa. Eu acredito mais numa guerra fria cibernética, como já vem acontecendo, e um armamentismo na internet, como já está acontecendo. Gente, a gente vai precisar encerrar, mas o Adriano, acho que talvez a gente seja um pouquinho, ele está aberto a perguntas na sequência. Então, Adriano, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer, pessoal. Obrigado. Só uma coisinha. Nós temos na Unesp um programa de mestrado. Fiquem à vontade para acessar o nosso site, o programa de mestrado Stricto Sensu Acadêmico. Meu laboratório é um dos participantes. A gente recebe 1 ou 2 alunos por ano lá. Temos 1 ou 2 vagas, é gratuito. Precisa fazer o pós-comp e ser um cara bom. Só isso. Obrigado, gente. Pessoal, não fujam.